Olá, pessoal! Está começando mais um podcast Corrida na Rede e dando sequência à série de entrevistas com os campeões da Maratona de Floripa. Hoje, aqui no meu estúdio, vamos receber novamente ele, Adilson Doubert, né? O campeão dos 42K da Maratona de Floripa. E que maratona, hein? Olha só, gente, uma maratona disputada até os últimos minutos, segundos, né? Foi quando o Adilson ultrapassou o queniano Justin Mose ali nos últimos metros da prova, né? Foi uma chegada emocionante, vocês acompanharam. E para a gente contar sobre os bastidores dessa prova, os desafios e os planos aí para o futuro do atleta que veio lá de Blumenau para conversar com a gente, hoje vamos receber Adilson Doubert. Mas, antes disso, aquele recadinho do nosso patrocinador, Aminovital. Aminovital é a marca mundial de suplementos para esportes da Ajinomoto. A Ajinomoto você já conhece, né? É a líder mundial na produção de aminoácidos. Conheça os produtos da Aminovital e descubra como você pode se preparar melhor para o próximo desafio. E olha só, está aparecendo aí na sua telinha um QR Code que vai direcionar você para o nosso site. Saiba mais sobre os benefícios de comprar aqui o seu Aminovital. Adilson, seja muito bem-vindo novamente ao podcast Corrida na Rede. Obrigado, Josi, pelo convite. Vamos conversar mais um pouco sobre a Maratona de Floripa e essa grande vitória que foi conquistada, né, há poucas semanas. Bacana, a gente está até aqui, né, com o Adilson e com o troféu da Adilson. Se quiser puxar um pouquinho mais pro teu lado aí, para mostrar pro pessoal, não sei se aparece, né? Mas se quiser colocar aqui na tela, na frente, aqui mostrar. Pode puxar? Aí. Olha só que troféu lindo, né, Adilson? Eu tenho um de 2019, né? É um pouquinho menor, mais bonito também. E esse 2023 também, que é um troféu bem bacana, né? E uma ótima recordação e lembrança. Inclusive, né, Adilson, você quebrou o próprio recorde da prova, né? Você quebrou o seu recorde. Sim. Conta pra gente, você já esperava isso? No fundo, sim. Como corredor, né, que a gente tem no talento, a gente sempre acredita que possa realmente quebrar, né? Fazer uma prova muito boa, rápida, né? E foi o que aconteceu, né? A gente acordou com o pé certinho, não acordou com o pé esquerdo, acordamos com o pé bom para correr, realmente funcionou perfeitamente. Então é isso que muitas vezes o corredor, né, de elite ele precisa. Ele sabe do seu talento, ele só precisa realmente fazer aquilo que foi treinado, né? E graças a Deus saiu a grande conquista e o bi-record, né? Sim. No tempo, né? Eu acho que eu não falei ali na abertura, o tempo, vamos conferir aqui, 2 horas, 20 minutos e 44 segundos, né? Sim. É uma marca até que rápida, né? Pelo desenrolar da prova, foi uma prova rápida, foi uma prova bem concentrada também, segurada ali num ritmo para dar isso. Claro que o pelotão ajuda muito também, essa consistência de ritmo, né? Apesar do vento, alguns trechos, saiu uma marca muito boa. Uhum. E assim, falando da prova, né, a gente sabe que 42 quilômetros são 42 quilômetros, né? Você dividiu a prova, assim, criou uma estratégia para esses 42 quilômetros. A gente acompanhou lá todo o percurso, né? Inclusive a sua chegada, que foi muito emocionante. E num certo momento da prova, você não estava ali em primeiro ou segundo, né? Acho que nos primeiros 10 ou 15 quilômetros, né, Dilson? Isso. O que acontece? Anteriormente eu tinha entrei numa maratona e não tive um bom resultado, né? Então, aquilo, querendo ou não, te deixa pouquinho receoso. Será que vai dar para sustentar o que eu quero? Então, por isso que os primeiros 10, 15 km precisei manter mais a paciência, controlar mais o ritmo, não ir muito na frente, não atacar muito. E depois do 20, eu fui acreditando mais, me senti bem. Aí comecei a atacar, né, onde eu precisava mesmo. Uhum. Você tinha uma estratégia? Sim. Depois do 20, sim. Depois do 20 que eu vi que realmente desenrolou a corrida,
tava perfeito, tava correndo solto, tava conseguindo fluir certinho, aí sim, o que a minha estratégia foi manter aquilo, dar um pequenos fartlek, né, para ver quem vinha. Foi isso, eu mexi 4 km num ritmo um pouquinho mais rápido, né, no quilômetro 18, se eu não me engano, do 20 ao 24 eu mexi 4 km, justamente para ver quem ia vir. Ali já separou o grupo, depois da saída do túnel ficou só nós 3. Sim. Só 3 corredores, eu mais 2. E o queniano, claro. Sim. E você tinha estudado eles, que até na tua última entrevista que você esteve aqui, né, você tinha falado que não tinha saído no start list ainda, mas que você imaginava e já sabia que uns 3, acho que ou 4 estariam, né, ali para brigar pelo troféu, né, pelo primeiro lugar, pelo título da prova. Confirmou a tua tendência ou não? Não, não. Aí é uma curiosidade, não, gente. foi uma grande surpresa. Todos ali, tirando o Alessandro, eu já conhecia, né? Conhecia bem. O keniano não, os rapazes ali também não. Pancada também não? Não, o Pancada sim, né? Com certeza. Conhecia ele, sabia que ele sim, do adversário mais forte seria ele, né? Que eu imaginava. E o outro corredor que também estava correndo bem, provas mais curtas, que eu sabia que se preparou bem para essa, mas não acertou no dia, né? Então, da lista, só 2 realmente que foram correr e o resto foi surpresa mesmo. Tanto o keniano também, ninguém esperava ele ali. Uhum. Ele Você já conhecia ele? Não. Ele corre mais pro São Paulo, pro norte, pelo que eu vi. Uhum. Mais provas acima, né? Uhum. Essa eu não sei se foi a convite de alguém, ele correu por alguma equipe, acredito, né? Uhum. Então, mas foi legal, porque ele brilhantou mais a prova, né? Deu um calor a mais também pra prova. Uhum. A gente fala do esporte, né? Que um concorrente forte faz a gente também mais forte, né? O atleta mais forte, né? Você concorda com isso? Não, com certeza. O adversário sendo forte, né? E competindo de uma maneira leal, para a prova só é positivo, né? Para o atleta também, porque tu ganha com isso, com mais experiência também correndo com alguém mais forte, né? Porque dentro da prova você pode estudar o que ele faz, o que ele fez, né? Com o jeito de ele correr. Então são coisas pequenas que às vezes o corredor não percebe, né? Mas é que é interessante sim e positivo para o atleta também por mais experiência. Uhum. E qual foi o teu pace médio aí na maratona? Com esse tempasso, né, gente? Esse tempo de recorde, né, que foi... Deu 3:20, né? Só que a gente, como falei, teve KMs mais lento por causa do vento, outros momentos que a gente esperou que alguém fosse fazer o ritmo, né? E aí teve KMs abaixo de 3:10, então teve uma variação de ritmo bem interessante, bem boa. Uhum. Acho que algumas curiosidades da prova que todo mundo tem, né, do atleta. Um dia anterior, o que tu fez antes da prova? Conta aí uns bastidores, né? Se você estava nervoso, se tinha, né, toda essa expectativa aí, se teve jantar de massa, se teve massa, se não teve. Não, um dia antes eu prefiro uma pizza com Coca-Cola. Olha aí. Para mim é redondo, funciona muito bem. Uhum. Claro que não pode ser qualquer, né, uma carne pesada. Uma pizza, um frango, catupiry, alguma coisa a mais, tá ótimo. Né? E também relaxar, né? Não bater perna, não ficar caminhando na cidade, não turistando, né? Então, tu vai pro hotel, fica na concentração, pede uma pizza ali, faz o básico, faz um trotinho se precisar, e é isso. Para outro dia você tá bem de perna realmente para conseguir correr 42, que não é fácil. É diferente de um 10, né? Uhum. Você precisa realmente guardar energias para outro dia. Justin, até na última entrevista você falou das suas conquistas no 5 e 10, né, que são muitos troféus. Tem muita diferença da preparação ali, não digo da preparação de treino, mas assim, no dia anterior, por exemplo, antes dos 42K, você faz um trotinho ali de 1 quilômetro, 2, 3, até 4 ou não? Faz 30 minutos. Eu faço um pouquinho menos, eu faço 20, 30 minutos. Tem maratonistas que faz 1 hora, dependendo do nível do atleta, um dia antes. É um regenerativo, né? É só para te manter ativo realmente para outro dia estar funcionando. Uhum. Mas, assim, o ideal é 20, 30 minutinhos de trote antes, né? Que seja de manhã ou final da tarde. E umas retinhas, realmente, para você estar apto para correr
no dia seguinte. Uhum. Mas no dia da prova, como que foi teu dia da maratona? Sim. Deixa eu já ser específica, né? Você acordou, tudo. O que você tomou? Você tomou café? Não tomou? Tomou suplemento? Ou foi sem comer? Daí chegou lá na beira-mar, você se aqueceu, você fez um trotinho. Acho que é uma curiosidade bem legal. Acordei de manhã. Acho que sim, né, gente? Acordei de manhã, tomei aquele café básico, né? Um pãozinho com manteiga, um queijo, café com leite, de manhã, né? Aí o almoço foi também mais light, né? Isso no sábado, né? Isso no sábado. Na verdade, eu almocei hambúrguer. Eu sou um pouco diferenciado, assim. Eu almocei hambúrguer, não almocei nada, né? Pra mim funciona... Não pode também exagerar 2 hambúrgueres, né? Não, e batata frita também não pode exagerar. Mas eu almocei hambúrguer, né? E aí no café da tarde também... Aí no café da tarde foi mais equilibrado, né? E no jantar também, uma pizza. Aí a alimentação foi isso. Hidratação também, um pouquinho mais de hidratação, isotônicos, mais água. Nesse momento você precisa realmente repor um pouquinho mais. Né? E no dia da prova? No dia da prova eu tomei uma concentração de água também, em certos trechos, e gel. Levei não, mas bastante digo gel. antes, tomou café? No dia da prova. No dia da prova, sim. Mas é aquela coisa. Um café preto, comigo é assim. Café preto e um pãozinho sem nada. Sem nada. Uau. Não tem nada. Realmente para não ter nenhuma... alguma coisa digestiva ali, né? Então não funciona nada. O meu café de manhã é triste. É aquele café realmente só para não faltar energia, né? Então... funciona assim. Então é um pãozinho, 2 pão e um café preto. Pra dar mais energia. Pra te dar... Pra acordar, né? Porque a gente tem que acordar muito cedo, realmente. Sim. Largada também foi tem bem que cedinho, largar, né? tu tem que acordar 3, 4 horas. Então é legal tomar um cafezinho preto. Eu não gosto muito de café. O café, ele é bom, né? Porque ele tem essa questão da cafeína, né? Que estimula um pouquinho mais, te deixa mais acordado. E o pãozinho ali para manter esse carboidrato, né? Essa fonte de energia que você vai precisar no meio da prova. Em toda a prova, na verdade. E qual foi a sua hidratação, né? A gente sabe, né, que os atletas de elite, como a gente já conversou até com o Mancuso, com a Luísa, que ganharam 21, tem direito à sua hidratação especial. Vou contar para o pessoal aqui um pouquinho. A hidratação especial é a hidratação que o atleta de elite leva para consumir lá seu próprio isotônico, né? Sua própria água ali, enfim, né? Algum suplemento. Minha pergunta para você: você levou hidratação especial ou usou a da prova? Eu usei 90% da prova. Legal. Eu uso 90% da prova. E nos treinos, se você encaminhar para isso, pode funcionar. Para mim, não uso muito nos treinos. Então, não tem nada do que a prova tem ali que eu... Entendeu? Então, o que tem na prova supre, na verdade. Pode ser alguma coisa, necessidade especial? Sim. Mas eu usei 2 pontos só, hidratação diferente da prova. Que foi um mineral a mais. Né? Só isso. Mas... tem gente que gosta de uma coquinha. Tinha coca, eu acho, no prova. Não sei se tinha. Eu uso mel às vezes. Não tinha, não você levei. Falou. Isso. Dessa vez não levei. Né? Mas assim, eu usei 90% da hidratação da prova mesmo. Supre. Né? Tudo que tem ali vai suprir. Claro que tem gente, né? Eu acho que complica mais para quem está fazendo acima de 3 horas, 4 horas. Porque muitas vezes vai pegar uma coisa quente. Né? Mas pra gente que tá lá na frente, tá tudo geladinho, tudo perfeito. Eu até reparei que você tomou muito pouca água assim no percurso. Isso é só golinhos mesmo. Eu falo para meus atletas assim, ó, tu não tem como tá correndo num esforço, né, num linear alto, tomar grandes concentrações de água. Vai fazer mal, tu vai ter uma quebra de ritmo ali. Então, só molha a boca, ingere um pouquinho de água ali. No final, tu não vai ingerir 100 ml de água, não é necessário. Tu perde mais líquido, não tem como você recuperar esse líquido, né? Tu vai perder numa maratona uma concentração, uma grande quantidade de líquido. Não tem como você recuperar isso hidratando totalmente, você precisa do necessário. E assim, durante a prova, né, acho que as pessoas não têm, né, noção, assim, do que acontece.
Como que você trabalhou o teu mental, assim, para até lidar ali com o grupo, né? Vocês correm bastante em pelotão, praticamente, né? Mais da Hum. metade da prova. E como é que você trabalhou isso no teu mental? É focando coisas boas, pensando na família, pensando na namorada, pensando no irmão, na irmã que tá torcendo, na família que foi ver, e daí tu pensa assim, pô, não posso falhar aqui, né? Já falhei uma vez, então é mais ou menos isso, é meio que um compromisso com quem tá torcendo contigo. Então o mental vai se fortalecendo assim, vai pensando positivo, eu vou pensando positivo, vou pensando parte por parte, né? Então, pô, fui bem até aqui, minha cabeça tá funcionando, então vou mais um pouquinho, mais ou menos isso. Uhum. E assim, eu acho que também é um desafio bem grande, né? Controlar o mental, com tudo que está acontecendo em volta, assim. Você conseguiu focar e só pensar na prova, assim? Sim, só que também incomoda quando o grupo tá grande. Quando o grupo tá grande, quando você não tá confortável, você fica incomodado, porque a prova tá indo para um trecho, né? Tá percorrendo grande distância ali, você tá indo com o grupo grande. Isso preocupa muitas vezes, pode desconcentrar o atleta. Então, teve momentos que eu tive que esperar. Olha, não posso contar quantos que tem aqui. Porque se eu contar que tem 10 ainda, né? Então você começa a falhar essa parte psicológica, né? Começar a pensar negativo, né? Então também tem que focar na tua corrida, esquecer quem está do teu lado, né? E etapa por etapa. Isso também é um ponto muito negativo que pode acontecer. E você tem que desviar também isso, né? Quando você está num pelotão muito grande. Que foi o que aconteceu. A gente correu até 20 e poucos com muitos atletas. Então, muitos atletas bons e com chance de vencer. Então, muitas vezes tem que cuidar com isso, né? Pô, tô aqui ainda, tem tanta gente aqui do meu lado, será que vai dar? Então, eu sempre desvio isso, né? Eu vou concentrar na minha corrida. Entendi. E assim, esse dia da Maratona de Floripa, eu acho que foi um dia bem legal do clima, né? Eu acho que o clima ajudou, porque ano passado, acho que tu não correu, mas teve uma tempestade, enfim, muito Sim. frio, chuva prejudicou bastante o andamento da prova. E até também a questão da quebra dos recordes. Nós tivemos quebra do recorde no feminino e no 21 também. Sim. O clima ajudou? Ajuda. Porque o ano passado eu até falei, vamos quebrar esse meu recorde, né? Porque era 2:22, aí eu sabia que o ano passado ia vir um grupo maior e correndo junto eles iam quebrar. Só que quando eu não vi a prova, né? Eu só fui ver o resultado depois. Quando eu olhei 2:24, 2:26, eu pensei, alguma coisa aconteceu, porque não é normal, né? Um grupo tão bom correr acima do tempo muito acima, né? E era realmente pelas tempestades que houve, né? Por chuva, vento forte. Isso prejudica muito o rendimento mesmo. Né? Porque o atleta acaba economizando mais, né? Ele não quer enfrentar isso também, porque já é uma luta você percorrer 42. Aí mais a questão do vento contra. Isso tudo dificulta também. Então você acaba reservando mais energia nesses pontos. E uma coisa que foi legal da prova também foi o fato da premiação, né? O primeiro levou 8.000, né? E ainda teve o prêmio pelo quebra do recorde, né? Você esperava levar assim, toda essa premiação ou não? Não. Não, até foi um ponto muito legal que eu fui ver depois, né? Toda essa bonificação, mais de 5.000 de viagem. Pensei assim, pô, eu tenho que ganhar isso aí, né? Porque é realmente uma pressão muito boa, né? Pra região. E foi uma das coisas que eu pensei no final também. Que eu tava ali no final, o keniano, a gente vai falar um pouquinho depois, talvez, né? Da parte final, mas no quilômetro 35 o keniano fugiu um pouquinho. Ele abriu um pouquinho. Ali eu fiquei meio que... Eu não parei de brigar com ele, de tentar encostar. Mas eu pensei já na minha segunda posição. Só que quando eu encostei novamente nele, eu pensei, pô, não posso perder para ele, porque é muita diferença de premiação aqui, é 5.000 para 13. Aí foi onde que também eu pensei mais nessa questão da premiação, e isso que faz diferença também numa prova. Quando você tem um incentivo muito bom, o atleta, ele não para de brigar com ele mesmo também.
Isso foi um ponto bem legal da Maratona de Floripa. E pelo recorde também, tá? Pelo recorde, Sim. porque a bonificação, ele traz o recorde também. Né? Senão a gente tinha ficado num ritmo lá só passeando, né? Se não tivesse uma bonificação pro recorde, talvez o tempo nem teria saído esse tempo. Até um abraço aí pro Anderson, né? Anderson Tonon, que é da organização do grupo STC, né? Que foram 3 dias de provas sensacionais, né? Eu que acompanhei tudo, né? Os 3 dias, a Night Run na sexta, ali na Beira-Mar Continental, eu fiz o 5K, deu muita gente, vou te falar, acho que foi uma das provas que eu vi mais gente ali, né? Porque moro ali do lado, então a gente tá acostumado com as provas, foi muito bonito, ficou muito bonito na noite ali com a ponte no fundo, foi uma ideia, espero que se repita para os outros anos, que eu achei que foi legal. Aí no sábado 21, né, que também foi muito legal, teve quebra de recorde, também teve o Mancuso ali, que foi convocado para a seleção brasileira, que também fez um tempo excelente, a Luísa. Aí fechando com a maratona com vocês, e um dia belíssimo, né, deu fotos lindíssimas, e acho que a organização saiu muito feliz com tudo isso. Porque teve algumas pessoas reclamaram um pouquinho do vento ali, né? Mas assim, não tem como, né? Uma cidade litorânea, enfim, né? Mas assim, no geral, eu acho que tudo foi muito positivo, né? Tanto para a gente que estava acompanhando, quanto para vocês atletas. Sim, essa questão do vento numa prova longa ou qualquer uma chuva, né? A pessoa tem que pensar que se ela conseguiu concluir, isso foi um ponto mais de fortalecer também ela mesma, né? O espírito dela, né? Que ela conseguiu vencer essas diversidades que pode acontecer numa prova também. Tem que pensar por esse lado também. Porque tu não vai ter uma prova perfeita que às vezes o clima fique 15 graus. Não dá. Tem que estar preparado também para ter uns trechinhos ali que realmente vai ser punk. Né? Isso também é diferencial da prova. Né? Claro, pro rendimento, tem muita atleta que é mais sensível a um vento, uma chuva, né? O frio também. Né? Tava um pouquinho frio, acho que tava... Eu achei muito bom. 10, 11, tava bem... muito bom o clima. Só o vento realmente em alguns trechos ali que friou a gente. Você estava falando ali do quilômetro 35, né? Que eu acho que foi muito marcante para você. A gente que estava acompanhando ali, parecia que você ia ficar em segundo, né? Para quem estava vendo. Isso. Aí, de repente, acho que... Né, tu mudou um pouco da tua estratégia, ou deu um gás a mais, não sei, ou tu guardou um pouquinho ali de energia, né, pro final. Na verdade, no 35 ele saiu, ele fez aquele sprint, né, para abrir, só que ele não conseguiu sustentar o ritmo. Logo, a gente percebe isso depois que encosta nele e vê que o cara já não tá mais pleno como antes, né, que ele tava muito pleno, tava suave, uma corrida bem inteira, né? Bem, realmente, tu olhava para ele e tava 100%, não tinha desgaste, né? Aí, o momento que ele saiu, fez essa fuguinha, né? Mas foi logo 300 metros, já encostei de novo, já olhei, ele já estava com outra expressão. Então, ali eu segurei só o ritmo, né? Segurei a corrida junto com ele, porque deu para perceber realmente que ele estava fadigado, né? Então... Ali abriu um grande leque ali para vencer a prova. Isso no quilômetro? 36, 37, eu encostei nele novamente. É que ele se desgastou muito, né, tentando fugir. Se ele talvez ficasse comigo, aí poderia ser diferente. Mas ele tentou decidir a prova naquele KM ali. Não deu certo, poderia dar certo se eu não tivesse tão bem também, né? Se eu tivesse meio quebrado, poderia sim que daria certo para ele, mas não deu, né? São estratégias que você usa e às vezes vai dar ou não vai dar, né? Mas volto a perguntar ali, pelo menos a percepção que eu tive. Isso. Você guardou um pouquinho de energia ali, pelo menos pro último quilômetro, não, para dar aquele... Guardei sim. Eu não consigo... na verdade, nesse momento que ele saiu, eu fui surpreendido, né? Ele me pegou de surpresa ali. Não esperava que ele saísse assim. Então foi isso que aconteceu também. Porque energia eu tinha sim, só que depois eu me reservei, né? A hora que eu encostei nele, sim. Ali, na hora que eu encostei nele, foi só esperar o momento certo. Né? Acontece que esses quenianos, eles têm um final muito forte, né? Eles têm um final muito forte. Então também não podia sair sem conhecer ele, né? Você precisa conhecer o adversário para você atacar em momentos certos. Eu não conhecia ele, então não sabia se eu saísse 1 km antes, 2 km antes, ia dar certo. Então tinha que esperar um momento
mais próximo da chegada, né, para realmente fazer um sprint muito forte, né, que foi o que houve. E ali nos últimos metros finais, chegou a qual pace ali? Você sabe dizer? Chega abaixo de 2,30. Uau! Chega. São 200, 300 metros que você corre muito rápido. Chega abaixo de 2,30. Chega a média de 24, 25 km por hora. Uau! Sim. Mais rápido que a moto, gente. É difícil, mas chega ali. Claro, tem que guardar um pouco de energia. Às vezes não tem, né? Eu também, às vezes, não consigo sprintar assim. Mas quando chega no final, com boa energia ainda pra fazer, isso acontece. Caraca! É muito rápido, né? É, muito rápido. E decide assim, não tem como. Quando o atleta é rápido, é assim mesmo. Você corre 25, 26 por hora, você faz um pace abaixo de 2,30 e decide a prova assim. Por isso que tem muita chegada que eu acabo vencendo assim, porque tu sabe que tu pode vencer nos últimos 100. E tu sabe quem pode te vencer nos últimos 100 também. Então, são poucos que conseguem ter um sprint tão forte, tanto no 10, 5, uma maratona também. Você até tinha comentado também, né, que você sempre, às vezes, eu te perguntei das provas de 5 e 10, que às vezes via você lá atrás, né, se filmando, mas de repente, ali no último quilômetro, pô! Isso, exatamente. Bolada. Isso. É para deixar a prova também mais bonita, né? Dá aquela emoção pra torcida, né? É porque, assim, como eu corro muitas vezes com a câmera, né? Com a GoPro. Então, se eu ficar só lá na frente, não é legal. Então, acabo, às vezes, deixando perspectiva ali alguns atletas um pouquinho na frente também, para ficar bonito também. Sim. E você conversou depois com o keniano ali? Eu vi que ele estava ali até depois no pódio ali, mas ele também estava bem... Sim, a gente se cumprimentou. Muito gente fina, né? O cara da paz, gente boa. Muito contente. Ele ficou muito feliz com a prova dele, muito animado. Então, ele saiu vencedor também na prova. Acho que todos são vencedores ali, né? Principalmente quem chegou ali entre os 5, né? Porque... Foi uma luta, né? Sai num pelotão ali de 10, né? Que vocês estavam mais ou menos ali até 10, 12, né? Foi no começo até mais. E aí depois Vai se decidindo. Vai se decidindo, alguns vão ficando para trás. Um abraço pro Pancada aí também, que manteve contato com a gente aí até hoje, manda mensagem, enfim, né, um atleta super profissional, com uma ética, assim, bem esportiva, né, tal do fair play que a gente tanto fala, né, que ele até comentou comigo que ele teve dificuldade um pouco com frio, com vento, ele que vem de uma região muito quente, né? Muito árida, isso. E era atual campeão, né, e mesmo assim, né, acho que ele deve ter falado contigo depois também, né. Ele falou que não se sentiu bem na prova também, né? Fator do frio, essas coisas. A gente sabe que isso acontece, né? Tem atleta que vai se adaptar melhor a certos climas, né? E é natural também, né? Não é aquela coisa assim que ele diz, o sol é para todo mundo. Não, é diferente, né? Tem gente que treina em temperaturas diferentes e a pessoa está capacitada para correr em certos ambientes, né? Então, o Pancada, ele é de uma região mais quente, árida, né? Então vai correr no frio, vai correr em Porto Alegre, é difícil para eles. Sim, com certeza. É difícil. A mesma coisa, a gente vai correr em São Paulo pela poluição, é difícil. Aqui em Santa Catarina, região sul, o ar é mais limpo, apesar da poluição ainda, é diferente de São Paulo. São Paulo é muito pesado. Brasília é outro clima, Nordeste é mais calor. Pra gente correr nessas regiões também, a gente acaba tendo essas dificuldades. Os atletas de lá têm mais vantagem com isso também. E essa prova veio muita gente de fora, né? Quando a gente, né, fez as imagens de drone, ficava olhando assim, aquela multidão, né? Eu acho que isso é bacana também mesmo, né? Porque a maioria das pessoas vão pelas medalhas também, por encerrar a prova, por entregar a prova. Tipo, eu sou um maratonista, então deixar aqui um parabéns para todos que fizeram a sua primeira maratona em Floripa, né? E tiveram pro corredor, acho que é uma honra, né? Tem muitos alunos também, devem saber disso, completar uma maratona, porque a gente que acompanhou ali, é sofrido. Conta um pouquinho como que foi o percurso para o pessoal que não acompanhou. Foi pro estreito primeiro, né? O percurso, assim, por pontos eu não conheço muito, né? Ali em Floripa.
Mas Foi pro continente primeiro? isso, você pode me ajudar? Eu não conheço Floripa direito, assim, sobre... Acho que foi pro continente, depois voltou pela ponte, e esses foram sentido aeroporto, né? Isso. Foi até uma extremidade, volta. Via expressa ali, Isso. passando Uhum. ali até mais ou menos um pouco antes do aeroporto, acho que vocês foram. Eu sei que até o quilômetro 10 é meio travado. Sabe? Eu acho que é pelo fator do vento, foi uma corrida mais travada. Depois começou a soltar mais. Não sei se é pelo fator do vento também, ou o percurso. Mas foi bem positivo depois do KM15. Ali começou realmente a andar um pouquinho melhor. Uhum. E nos primeiros 15 quilômetros, já se divide o pelotão? Sim. Porque eu não peguei esse início da prova aí com vocês. Já se divide o pelotão nos primeiros quilômetros? Já se forma, na verdade, já se forma. Tem gente que vai fazer 20, 15, né? Teve muita gente que olhava assim, pô, mas esse cara vai fazer maratona porque não é corredor bom, né? Mas não tava treinando para isso, né? Uhum. Então, nesse ano teve muito corredor bom que foi ali para fazer 10, 15, 20, aí somou muito pro pelotão, né? A gente foi um pelotão grande até o quilômetro 15, 20, né? E se forma assim, porque o ritmo, desde o início, teve, claro, uns KM mais fraco, né? 3,30, 3,20 e pouco, que é um quilômetro mais fraco, né? Mas vai se formando assim, já se tem um pelotão ali, e dentro disso a gente já sabe quem tem possibilidades. Né? Uhum. É muito cedo, claro, para afirmar alguma coisa, mas vai se formando sim. Uhum. E até mesmo, né, você já vai entendendo ali, né, quem é que pode ser pago para ti, né, acho, né? Vai. Depois do quilômetro 24, a gente começa, que foi nessa maratona, depois do quilômetro 25 já dava a entender quem era, né? Quem eram os três ali. Se você não quebra, né, no caso, assim, né? Você não quebra, a gente já sabe quem são os adversários ali, né? Uhum. Até antes, não. Até antes você vê que todo mundo tá junto, todo mundo tá respondendo. Chega a certa altura que tu vê que o atleta tá com mais dificuldade em responder. O que é? Tu pega uma elevação, o cara já tem mais dificuldade de subir junto, tu dá uma fugidinha, ele já demora mais para acompanhar. Então são detalhes que tu vê, pô, esse cara não tá legal. Além da respiração também, né? Uhum. Tu olha para ele, tá com uma expressão que já tá com dificuldade também de manter a corrida junto contigo. E foi diferente isso do Alessandro e do Keniano, que realmente eles estavam muito inteiros. Tu olhava para eles, esses caras vão até o final comigo. Uhum. E foram até o final praticamente. Olha, isso acho que foi até o 38, né? Mais Isso. Uhum. Não, foi até o 32. 32? Mas ele correu muito bem, outro também correu muito bem. Tu olha assim pro corredor, tu vê que realmente a corrida dele tá em pé, ele tá com uma coordenação motora muito boa e a respiração tá suave. Então tá ali, tá, vai andar até o final. É um cara que vai ter briga com ele, né? Uhum. No bom sentido. Uhum. E assim, como é que foi a recepção, né, dos seus alunos na sua cidade, né? Quem não sabe, o Adilson é de Blumenau, aqui da região, né? Mas já é um outro público, né? Já está um pouco distante aqui de Floripa. O pessoal veio te acompanhar, tua família veio acompanhar? Veio parte da família, veio acompanhar. E já é a segunda, terceira maratona que eles acompanham. A outra também já acompanharam a vitória. Essa daí foi especial, né? Foi maior ainda. A emoção foi maior, na verdade. Uhum. E para os meus alunos também, né? Eles, alguns ficaram em Blumenau, não conseguiram vir para cá. Uhum. Viram o seu vídeo ali, aquele, né? A live ali. Então, realmente foi emocionante. Assim. Todo mundo fala para mim, pô, foi emocionante a chegada, tal. E sentir por você ali como que é ganhar uma prova assim. Que legal. Até falando da live, né? Realmente a gente nem esperava toda essa repercussão da live, porque foi tudo muito natural, não foi nada premeditado, né? Vou te falar, eu não imaginava fazer essa live, foi uma coisa assim bem natural. Uhum. No dia do 21, eu fiz a live da chegada do Mancuso e da Luísa, e era bem cedo, né? 21 o tempo é mais rápido, né? 1h, então era 6h30, 6h20, já estavam chegando. Sim. E aí eu fiz a live, tinha pouquíssimas pessoas quando eu liguei, aí depois votei, então deve a repercussão. E aí domingo, como eu vi que ia ser eu premeditei também que ia ser uma chegada bem emocionante,
Aí eu pensei, vou fazer uma live. Então, assim, não foi nada programado, assim, né? Como se fosse premeditado aquilo, né? A Josi programou aquilo de fazer uma live da chegada da Dilson. Não tem como, né? Porque, assim... E se tivesse, não ia ficar tão bom, talvez. A corrida, como todos os esportes, né? Igual o futebol, termina depois do apito final. E a corrida só termina depois da passagem da faixa, né? A sua faixa terminou. Sim. A tua prova. Ou do tapete, né, do pórtico, né, vamos falar do pórtico, para quem não vai pegar o troféu, né, passa pela faixa. Então, assim, não tem como premeditar quem vai ganhar, mas assim, eu vi uma oportunidade, eu falei, poxa, compartilhar aquele momento que eu estava vendo, né, que a gente que ama o esporte, vive essa emoção, né, e a beira-mar estava repleta de gente também, todo aquele barulho, eu acho que você nem ouvia direito também, né, o barulho da torcida, né, Adilson? Não, a gente não consegue ouvir direito. Às vezes é um ou outro falando seu nome, e aí você se concentra, né, no que a pessoa está falando. Mas normalmente você não consegue ouvir. Não, até porque não tem o barulho como. da moto, né, das motos, o batedor que está acompanhando vocês ali. Nós estávamos, acho que tinha mais um pessoal da organização também que estava filmando. Tinha mais os batedores, então tinha dois, acho que eram 4 motos, se não me engano. Isso. Com a e gente. na parte final você tem que se concentrar no adversário, na corrida. Você não tem como, a tua cabeça não pode ficar distraída com quem está do lado. Não tem como. Fica só olhando para frente, olhando o adversário e pensando no que vai fazer na tua estratégia, né? Então, é sprint, então vamos se concentrar, vou colocar energia aqui. Então, por isso que muitas vezes a gente não escuta, né? Não escuta, só é zumbido mesmo. Tem um outro vídeo que você compartilhou que deu para ver que eu até percebi que não tinha como escutar, porque era só zumbido de moto, era torcida e a gente passando do lado ali, né? Então, e se você tenta ouvir, você se desconcentra. Você se desconcentra, então você foca só naquilo. Né? Não pode querer olhar alguém que está ali torcendo, procurar alguém. Não tem como você procurar alguém ou tentar entender o que a pessoa está falando. Eu acho que é mais ou menos a emoção de um gol, né? O cara, quando vai fazer o gol, ele vai olhar pra torcida, né? Ele vai fazer o gol, né? Vamos pensar assim, né? Acho que é uma analogia interessante, né? Com a exatamente, Se tu vai fazer o gol, tá na frente ali, o babá deu pênalti, você não vai olhar pra torcida ou ouvir o grito do outro. Se concentra, foca naquilo e manda ver. Sim, mas então, assim, para deixar bem claro, né? Foi uma coisa bem espontânea, natural, e eu acho que teve uma repercussão muito mais positiva do que negativa. E a gente fez aquilo por amor ao esporte, né? Porque gostaria de compartilhar aquele momento de você sendo, né, representante do estado, né, brasileiro também, que a gente estava com um atleta queniano. Mas eu acho que foi uma lembrança boa e no apanhado geral, né, como a gente pode dizer, acho que foi uma cobertura muito legal para a gente também, foi uma experiência, como eu disse, inesquecível, né, narrável, tanto do 21 quanto do 42, as duas chegadas, acho que abrilhantaram muito mais ainda a prova, né, a gente estava com o pessoal ali da Maratona do Rio, até o pessoal da Maratona de Porto Alegre, né, os organizadores, e eles estavam comentando ali também que ficaram bem surpresos com os resultados, porque a festa de vocês é a festa da prova também, né? O atleta é a cereja do bolo da prova, então sem aquela disputa, emoção, também não tem tanto brilho, né? E foi excelente, a chegada da menina também, da Jéssica, inclusive vou entrevistar ela também, foi linda, né? Ela mesmo não sendo daqui, recebeu o apoio da torcida, né? E também não imaginava, né? A Fabrícia também mandar um abraço para a Fabrícia do Jurandir, fez acho que a primeira maratona dela, eu acho. A primeira. Isso. E já chegou em segundo lugar, foi uma baita guerreira, chegou super bem, né? Chegou leve. E ela vou te falar, ela teve quase tudo para ganhar. Sim. A última vez que eu passei por ela, que não tinha como a gente fazer os dois, né? Junto, masculino e feminino, dá uma boa distância, né? Mas a gente passou por ela estava liderando a prova, até acho que o quilômetro, até o volta do túnel. Acho que passou, ela estava liderando. Aí depois a Jéssica até falou que faltou pouquinho então para ela vencer a prova. Mas também é a primeira maratona, né? Talvez mais experiência, mas foi excelente,
catarinense que teve o melhor resultado. Um abraço, Fabrício, um abraço, Tubarão, né? O Jurandir. Um abraço pro Luiz, também lá de Brasília, que veio também fazer a maratona aí, ficou acho que em 7º lugar também. Inclusive vamos falar depois de maratona de Brasília, também tem maratona de Jurerê. Nós temos várias, vou pegar esse gancho agora das maratonas. Nós temos várias maratonas ainda, né? Incrivelmente, né? Ainda no calendário. E a pergunta que não quer calar, né, Adilson, né? Porque já fui até questionada ali nos Instagram da vida. Pensa em fazer mais uma maratona até o final do ano? Como é que tá esse coraçãozinho aí pra correr? Com vontade de fazer mais uma, sim, né? Vontade de fazer mais uma. Repetir também repetir uma marca boa. E já procurando alguma maratona, assim. A dificuldade é o calendário, né? Porque, como eu falei também, tem uma prova de pista aí em novembro. Isso daí que implica um pouco em escolher alguma. Se for um pouquinho antes, 3 semanas antes, talvez dê para encaixar, ou depois desse campeonato de pista, né? Mas vontade tem, sim. E quando é a prova? Essa de pista? Eu acho que é na 2ª semana de novembro. Ali entre o dia 12 a 16 de novembro. Mais uma de 5 ou 10? Dava para encarar, né, Adilson? Aí. Dá. Até 21 dá. Até 21, uma semana de recuperação, vai. Nós vamos ter a Maratona de Jurerê, que é no início de novembro. Mais pra frente a gente vai fazer aí uma divulgação aí da prova, né, para falar um pouquinho mais do percurso, enfim. Que também é uma estreia de maratona, né? Ano passado acho que foi meia, né? Esse ano vai ser maratona. Um abraço pro Júnior da Oakberry, lá que é o bambambam da prova, né, Júnior? Um abraço pro Davi, da SOS Cardio, não posso esquecer de ninguém. Valmir Carvalho, né, que é referência aí, nosso Valmir Carvalho ali. E a quebra do recorde dessa prova, como não teve maratona, é em cima do recorde do Valmir, que é um desafio, né, porque o Valmir é uma referência aí. Acho que é difícil quebrar, né? Não, é um super-homem fazer esse tempo ali, né? É fora de série, é difícil. Eu acho que hoje, no estado, na região sul, não tem ninguém para bater esse tempo, não. Vai demorar um pouquinho de tempo ainda. Né? Muito forte. O tempo que ele correu ali, se eu não me engano, 2h14, né? 2h12, 2h14. Então é bem difícil mesmo. O Valmir é uma referência, hein? Quando a gente trouxe ele aqui, e assim, ele pegou a geração de ouro, né, que a gente disse, geração do atletismo de Santa Catarina e da região de ouro, que tinham muitos competidores fortes. Eu mesmo comecei no finalzinho deles ali, né, então eu me inspirava neles, eu olhava assim, pô, esse cara corre muito, né, eu era garoto ainda, não conseguia acompanhar eles, mas a referência era eles, Valmir, o Elson, o Assunção, o Vasmiro de Blumenau, entre outros corredores muito bons, né? E era uma geração assim fantástica, os caras corriam muito mesmo, cada disputa linda. Pena que nessa época não tinha isso que tem hoje, né? Essa questão de a gente gravar, ter esses momentos aí, né? Live, essas coisas, não tinha, né? Porque foi realmente grandes conquistas que eles tiveram, grandes corridas que eles fizeram, grandes batalhas que eles tiveram, assim. Grandes feitos, né? Até quando eu fui entrevistar o Valmir, já tinha feito live com ele, eu até busquei, sabe? Tentei buscar na internet, falei, nossa, tem poucos registros das conquistas deles. Tem. Uma foto ou outra. Eu converso com esses atletas também, cada história que eles contam, assim, dava um filme, assim, cada vitória, né? Então, que pena que não tem esses registros, né? Muitas vezes é só em foto. Sim. E Adilson, você que tem uma experiência assim, né, já bem consolidada no atletismo, como é que você vê hoje essa geração de corredores, principalmente de maratona? Tem decaído um pouco, né? Mas não é culpa do talento do atleta, realmente é pelos incentivos que não tem, né? Então, o formato das provas hoje é diferente de antes, né? Então, antes o principal era corredor, o atleta é o rendimento. Tem algumas provas, como a maratona de Floripa, que ainda tem esse incentivo grande, né? Então, às vezes é uma bonificação, um recorde, uma premiação boa. Isso tudo faz com que o nível se mantenha, um nível forte de corredores, né? Então, hoje, a grande maioria das provas não tem esse incentivo realmente ao rendimento, né? Então, você acaba tendo
uma safra de corredores com menos querer realmente se superar, né? Então não é falta de talento, é realmente um incentivo ao cara querer acordar cedo, treinar em situações que não tá legal, chovendo, vai de qualquer jeito. Então, naquela época ali, tu tinha corridas, realmente era corrida, era para ver quem era o melhor. Hoje tu tem corrida que não traz, né? Não tem mais esse espírito realmente esportivo, né? Tem mais o espírito assim de lazer, né? Que é importante para a saúde, mas falta muito ainda. E você acha que isso interfere nessa questão de quebra de recorde? Sim, bastante. É porque um menino hoje de 12 anos, ele não tem mais aquela vontade, talvez, de melhorar o tempo dele. Então, né? Aí tu vê também provas de ruas que não tem mais categorias infantis com certos incentivos, começa por ali. Gilson, vou ler algumas perguntas que a gente recebeu ali através do direct, né, na nossa caixinha de perguntas. Se você já chegou a fazer mentoria com algum profissional de psicologia esportiva? Não, mas eu tinha psicólogo na equipe, sim. Eu conversava com ela, assim. Fazia ali, não era tratamento, nada, né? A gente tirava algumas dúvidas, sempre em prova, o que poderia fazer. A gente sempre tinha uma ajuda ali, né? Da equipe ali, da psicóloga e da equipe. E te ajudava? Alguns pontos sim, né? Alguns pontos sim. Eu acredito que depende da pessoa, ajude mais, né? Depende, às vezes a pessoa está passando por um momento que tem muita pressão, aí pode ser ajudar. Eu sempre tinha uma cabeça muito boa, então o meu tipo de incentivo é aquela, vamos lá, pô, vamos lá. Então esse tipo de incentivo, mais de treinadores, para mim funciona mais. Ah, legal. Depois que começou a correr, qual foi o maior obstáculo que você enfrentou? São as lesões. As lesões ali não tem como, porque você pode ter uma sequência muito boa e de repente tu tem que parar. A lesão é o maior obstáculo do corredor, né? Principalmente quando tu tá numa fase que tá tudo fluindo, né? Eu mesmo agora comecei a sentir um pouco da tibial. Já é um sinal que eu tenho que cuidar disso, né? Então, depois da maratona? Isso. Mas nada sério, nada. Mas como a gente tem uma certa experiência, tu já vai cuidando, já vai tendo outro olhar, né? Mas uma pergunta ali, pessoal, também reforçando se você vai correr ainda esse ano. Maratona? Então, tem aqui, né, Jurerê, que é bem interessante, eu tô com vontade de correr. Se encaixar ali o calendário, sim. Legal. E assim, além da, né, vamos pensar assim, talvez aí para o início do ano que vem, quais são os seus planos, assim, Adilson? Se de repente essa quebra de recorde na maratona, a tua conquista, enfim, toda a mídia que envolveu a tua conquista, te abriu um leque, alguma ideia para algum outro projeto? Sim. Eu tenho em mente melhorar bastante a minha marca, né? Tenho 2 horas e 20 oficialmente. Eu confesso que eu não treinei muito para essa prova, mesmo por causa dos eventuais, né? Trabalho, essas coisas todas. Então, eu tenho uma marca ali, né? Que eu almejo. Então, a minha projeção, né? O meu propósito é um ano que vem fazer uma prova fora e forte também, para fazer uma quebra de recorde pessoal e realmente uma marca bem expressiva. Quando você diz fora de Santa Catarina, fora do Brasil? Isso, na Europa praticamente, particularmente. Isso, pensa numa major, assim? Isso. Que legal. Isso. Você já fez alguma? Não. Eu corri em Santiago, que também é formato, né? Corri em Santiago, mas não corri bem, 2:29 ali, quebrei. Primeira experiência que não foi boa, mas Santiago é muito bom também, dá para fazer tempo em Santiago, pode ser que seja em Santiago também, que eu já corri ali. Chile? Chile. E a marca ali é abaixo de 2:15, que dá para fazer. Um corredor correndo aqui em Santa Catarina 2:20, com um pelotão, uma prova boa, ele vai correr abaixo de 2:15. Então dá para fazer abaixo de 2:15, só centrar um pouquinho, concentrar um pouquinho mais o treino, né? Dar mais semanas de treino, mais volume, sim, dá para fazer abaixo de 2:15, isso que é o tempo que eu pretendo fazer.
E assim, uma curiosidade minha até, não me atendei para pesquisar, vou compartilhar contigo aqui a minha pergunta. Você deve saber melhor que eu. Para as majors também tem pelotão de elite? Índice tem, né? Sim, tem. E o índice lá é mais criterioso que aqui, mais ferrenho, ou é meio dá por igual? Ah, é mais pesado. Mais pesado. A 2h20 tu talvez saia num pelotão B. Ah, Então, é? pelotão A você tem que ser fera, realmente, com marcas e convidados. Sub 2h10, talvez, para sair no pelotão ali de elite, é realmente no pelotão A. Então, 2h20, pelotão B, ou um convite, uma carta convite, né? Que normalmente é uma carta convite que tu consegue. Um manager ali consegue te encaixar na prova e vambora. E essa em Santiago, você saiu em que pelotão? E elite, essa aí também, tipo uma carta convite ali e saí ali. Na época eu treinava com o Ricardo de Ângelo, que era o treinador do Vanderlei Cordeiro, então ele tinha muito contato e foi fácil, poderia encaixar em qualquer maratona no mundo com ele. Legal. Mas agora com essa tua conquista, pode ser que venha alguma carta Sim, convite, né? sim. Vai que. Olha aí, gente, olha aí o Dilson. Sim, a vontade é realmente fazer uma prova fora, né? Uma prova forte e que faça para fazer um tempo realmente. Porque, querendo ou não, né? Eu já tô perto dos 40, então você tem que esperar fazer a marca agora, não depois dos 45, né? Para maratona. Se bem que tem ali o Paulo de Paula com 40 e poucos também, Sim, correndo tá muito. bem. Então ele é um cara também que me inspira a continuar ali na batalha também, porque não é um menino também, né? O cara já é um 45, 48, eu acho. Então, isso que eu ia te perguntar. Para maratonista, existe igual um jogador de futebol, uma idade limite ou não? Ah, deve ter, sim. Acho que. E o Paulo e Paula, como a gente está falando aqui, já está fora da curva, né? Pela idade dele, pelo que ele está correndo. Então, normalmente, mas eu acredito que o fator seja mais as lesões, tá? Que começa a acontecer. Eu sinto por mim também que dou uma sequência, começo a sentir um pouquinho mais. Aí tu tem que parar mais. Isso aconteceu também com o Marilson, o nosso grande corredor ali, o Marilson dos Santos. Ele parou por causa das lesões. Não foi só por causa da idade, né? A idade, sim, mas a idade provocada com as lesões. Se ele não tivesse sucessões de lesões, ele tinha continuado. Até o próprio Valmir Carvalho confidenciou aqui que um dos motivos da parada dele foi bem precoce, acho que foi com 30 e poucos, né, o Valmir. Foi devido a lesões? Isso, daí você tenta voltar, você fica para baixo, você desanima e você toma uma decisão. Acho que no tempo dele não tinha tanta tecnologia quanto hoje tem em fisioterapia, né? Que isso ajuda. É mais difícil. E também da maneira que eles treinavam, né? Então, a maneira que eles treinavam era mais bruto, assim. Então, Sim. Você tem que ser sangue puro ali e aguentar a pancada e deu. Hoje você já tem mais, você tem trabalhos na grama, que você pode fazer trabalho na piscina, né? Fortalecimento, que não era feito. Então, tem todo esse lado da ciência, né? Mais do lado do corredor. Adilson, é muito legal, né, você compartilhar aqui todos os teus momentos da prova. Acho que até para quem não assistiu, acho que vivenciou um pouquinho, né, de cada percurso da prova. Queria que você deixasse uma mensagem assim para quem te acompanhou, até para pessoas que não te conheciam, né, que de repente estavam lá na beira-mar ou que depois viram a live, enfim, pode usar aquela câmera ali e mandar esse recado. Eu agradeço toda a torcida, né? Toda a energia positiva. Teve gente que entrou em contato comigo, falando, parabenizando, né? E pode ter certeza que toda essa energia, né, foi decisiva ali no final. A gente acaba levando isso, né? E cada torcedor, familiar, amigo, a gente pensa no final também, né? É por eles também a vitória, né? É por esse querer ali, né? Esse desejo, né? De inalar energias positivas, né? Para cada um. Legal. E assim, uma pergunta mais longa, né, antes do nosso bate-bola, assim, para você me ver na cabeça agora. O que você leva de mais positivo dessa conquista aí da Maratona de Floripa? Eu acho que essa superação, né, essa conquista é importante, mas a superação, assim, saber que você pode, né, tu entra na corrida com uma cabeça e sai com outra, né? Então são longos trechos, né? São 2 horas de prova, tu pensa muita coisa,
né? Então, do meio da prova você acaba pensando coisas muito boas também, né? Coisas que realmente tu tá fazendo a coisa certa, tu tá indo bem, né? Então, tu acaba aproveitando muito. Legal. Passa um filme na cabeça, né, Adilson? Passa um filme e... essa parte aqui eu já... já tô... Não, mas passa um filme e você pensa na família, pensa nos amigos que estão ali. Você acaba ficando satisfeito, né? Realizado, na verdade, a palavra é isso. Você acaba ficando realizado com aquele momento, né? Eu, no quilômetro 28, olhei pro Keniano e pro Alessandro, eu tava feliz correndo do lado deles, né? Porque até em Blumenau eu tava com dificuldade de correr desde o primeiro KM. Então, são momentos em que tu olha, pô, que legal que tô correndo aqui, confortável, junto com os caras aqui. Então, ali eu já tava realizado, ali pra mim a prova já tava perfeita. Que legal. Edson, eu nem tenho o que falar, né? Porque a prova para mim foi assim, emocionante, acho que para todo mundo que estava ali na beira-mar vivenciando tudo isso. Só antes da gente terminar, deixa eu mandar mais um abraço aqui, né? Hoje vocês devem estar reparando, né, que a gente está com um cenário um pouquinho diferente, né? Mandar um abraço para o William da Win Porta Medalhas, que me presenteou com esse quadro lindo aqui. Nós, corredores, né, principalmente assim, acho que a maioria dos corredores corre pela medalha, né? Então, eu vou te falar, eu não tô nem com metade das minhas medalhas aqui, né? Acho que é mais desse ano. Então, e são medalhas belíssimas, tem até a medalha da Maratona de Floripa, tá aqui já também. E a gente vai estar colocando, a cada corrida que a gente fizer, a gente vai estar colocando aqui no nosso quadro. Obrigada pela parceria aí. E eu acho que vai abrilhantar, já tá brilhantando mais, deixou mais colorido, né, o nosso estúdio. Vai faltar espaço. Vai faltar espaço. Hoje até foi, eu e o Thiago, a gente já tentou fazer uma logística aqui no estúdio para acoplar aí, esse novo parceiro, mas a maioria, acho que dos corredores, né, corre pela medalha, então também, além do troféu, né, a medalha também é legal a gente ter sempre uma medalha bonita, né? É uma recordação. E temos medalhas belíssimas, né? Não posso mencionar aqui porque são várias organizações diferentes. Vou acabar esquecendo de alguém. Mas obrigada, William, pela parceria. Um abração. Também os troféus, né? A gente está aqui com o troféu da Maratona de Floripa, eu já falei, mas muito bonito, né? Esse tá num tripé, assim, né? Tá num alcance um pouco maior. E, Adilson, vamos para aquele bate-bola? Manda ver. Hoje a gente não mandou script antes, então vai ser tudo surpresa aqui para o Adilson, né, do nosso roteiro aqui do podcast. Preparei um bate-bola específico da maratona, tá bom? Podemos começar? Sim. Vamos lá. Maratona de Floripa. Como eu tinha mencionado, a melhor maratona do Brasil, né? Floripa é a Ilha da Magia, então tu corre 42 quilômetros com belas paisagens. Não tem outra maratona como essa. Quebra de recorde. Realização. Floripa. Ilha da Magia. O melhor pace. 3:15. Porque 3:15 é o que eu quero fazer na maratona. Eu teria feito melhor. Se eu não tivesse parado em Blumenau. Aí eu teria corrido mais rápido aqui. Tá. Linha de chegada. Linha de chegada, eu acho que é luta, briga, superação. Uhum. Tá, e vou repetir. Hoje, o Adilson, recordista da Maratona de Floripa. Tá aí, tá conquistado, é nosso. Valeu. Viu? Você podia. Tá aí. Valeu, Adilson. Obrigada pela tua entrevista. Acho que foi bem legal esse reencontro nosso aqui, né? Você tinha vindo aqui antes e a gente prometeu, né? Que caso você ganhasse, a gente tem que fazer um TBT ali disso, né? Até te perguntei se você quebraria o recorde e você falou que talvez sim. Então, promessa cumprida, troféu em mãos. Parabéns, Adilson, mais uma vez. Eu acho que você e os demais atletas ali, todos, abrilhantaram a festa, porque também sem o teu concorrente não tem a vitória do Adilson também, né?
Então, acho que todos foram felizes ali nas suas conquistas, no pódio, foi muito bonita a premiação, a organização da prova. Esperamos aí você em outras provas, estaremos lá para cobrir outras maratonas e outros pódios. Conte com a gente sempre para estar aqui falando sobre atletismo e sobre a tua história. Obrigado, Josi, obrigado pelo convite, obrigado por ter acompanhado, né, a Maratona de Floripa e pelas belas imagens, né, belas filmagens que você fez ali, foi um diferencial, não tem isso, né, a gente não tinha isso, foi diferente pra gente ter essa recordação e principalmente uma chegada tão bonita, né, como Sim. foi. Obrigada mais uma vez. Quer deixar teus arrobas? Aí a gente vai deixar ali Adilson Dolbert, né? Isso, Adilson Dolbert. E aí no Instagram encontra assim e no YouTube também. Tá, manda um recado pros alunos aí também, né? Hoje é quinta, né? Na segunda-feira tem treino. Hoje é sexta, Adilson. Sexta-feira, já tô perdido no tempo. Sim, sextou. Mas enfim, gente, obrigada aí por acompanhar a gente, para todo mundo que nos acompanhou aí na Maratona de Floripa, para todos os seguidores novos. Tivemos muitos seguidores novos agora com a Maratona de Floripa. Teremos outras provas. Obrigada, Adilson, mais uma vez. Um abraço e até o próximo podcast Corrida na Rede. Tchau, tchau.